Olá! Hoje em processo penal nós vamos conversar sobre provas. Vou falar um pouquinho sobre teoria geral da prova, provas em espécie e ainda quero falar sobre provas ilícitas e provas ilegítimas. É claro que num vídeo de aproximadamente 15 minutos não vai dar para esgotar toda a matéria, eu não tenho a menor pretensão disso. Até porque, em média, se gasta um semestre na faculdade para falar de provas em processo penal. Mas aqui a gente vai trazer aquela visão aérea sobre a matéria. Bom, o que seria prova no processo penal ou em teoria geral do processo? Prova é uma atividade desenvolvida pelas partes que busca o convencimento do julgador a respeito de determinado fato. Lembrar que no processo penal impera a verdade real. Então, as provas elas são produzidas com o fim de reproduzir aquela realidade do fato criminoso. É claro que a verdade real é, de certo modo, uma verdadeira utopia, né? Mas as provas buscam, de fato, reproduzir com fidelidade o que ocorreu, quais foram as circunstâncias e quem praticou aquele fato criminoso. O destinatário principal da prova é o juiz, sem sombra de dúvidas, porque é ele quem julga e, de certa maneira, oferece a prestação jurisdicional. Claro, o destinatário é o juiz, mas após ter passado pelo crivo do contraditório. Prova só é prova se passada pelo crivo do contraditório. Do contrário, para a maioria da doutrina, aquilo que foi produzido é meramente uma informação. Então, como destinatários imediatos, digamos assim, as partes também são destinatários das provas. Mas o destinatário final, porque é ele quem concede a prestação jurisdicional, é o juiz. Tem uma distinção teórica entre objeto de prova e objeto da prova. Objeto de prova é a indagação que se deve fazer é se aquele fato precisa ser provado. Não são objetos de prova os fatos incontroversos, os fatos axiomáticos, notórios ou legalmente presumidos, porque simplesmente não se precisa provar. Eles já são, assim, por si só, provados, como, por exemplo, o céu ser azul. É um fato notório. Não se precisa provar que o céu é azul. Ok? Diferente é o objeto da prova. O objeto da prova é o que eu quero provar. E não se precisa provar, é o que eu quero provar. E o que eu quero provar no processo penal é o fato criminoso. Lembrando que a lei salva a alienígena, e quando eu falo alienígena, não é de outro planeta, mas sim de outro país, ela não precisa ser provada. Presume-se que todo cidadão conhece a lei. Agora, a lei estrangeira, nós não somos obrigados a saber. Portanto, elas precisam de provas. O fato notório sobre estado da pessoa precisa ser provado. Por exemplo, o fato da pessoa ser casada deve ser provado no processo penal. Doutrinariamente, tem a classificação dos meios de prova. Isso é importante para que você veja uma prova e saiba a sua natureza jurídica. Pode-se classificar as provas quanto ao objeto, direta ou indireta. Direta porque consegue provar diretamente a ocorrência do crime ou a não ocorrência dele. Indireta porque ela te leva a uma outra prova para conhecer do crime. Quanto ao sujeito, pode ser pessoal, porque é uma pessoa quem produz, ou pode ser real ou material, porque é uma coisa quem produz. Quanto à forma, pode ser pericial, advinda da perícia, documental, advinda de um documento, ou oral, advinda de uma testemunha. De quem é o ônus da prova? Bom, temos um princípio constitucional que é a presunção de inocência. Logo, todos são inocentes até o trânsito em julgado. Claro que esse artigo constitucional, ele encontra certas mitigações, relativizações pela discussão da execução antecipada da pena, mas isso não vem ao caso agora. Fato é que ainda impera, ainda há a presunção de inocência. O questionamento é até em que momento, mas ainda é um princípio constitucional.
E antes de eu continuar o assunto, eu queria tão somente esclarecer que no Código de Processo Penal, o tema prova começa no artigo 155. E quando eu falo de ônus da prova, eu já me recorro ao artigo 156, que fala que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado ao juiz de ofício. E aí tem os incisos. Há quem diga que o artigo 156 é um resquício inquisitório, porque permite a atuação probatória de ofício do juiz, mas veja que o ônus da prova no artigo 156 é bem claro em dizer que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. Ora, se é o órgão acusatório quem faz a alegação de que aquele sujeito praticou o crime, o ônus da prova é dele. Correto? O réu, ele pode até provar a sua inocência por outros modos, mas o MP, via de regra, é quem deve provar que aquele fato criminoso ocorreu. A presunção de inocência é uma regra de tratamento. Ela evita, de certo modo, a prisão cautelar desnecessária e ela distribui os ônus da prova. Se o réu quiser ser absolvido pelo que ele alega, exemplo, ele não foi o autor, então ele deve provar. Ok? Quais são os princípios que regem o tema prova? A verdade real, como eu já disse, a liberdade dos meios de prova no Brasil, com o advento do sistema acusatório, nós não adotamos o sistema da prova legal ou tarifada, em que havia uma verdadeira tabela quase matemática com os valores da prova e a confissão era a rainha das provas. Não. Aqui, no Brasil, com a égide do sistema acusatório, nós adotamos a liberdade dos meios de prova e do livre convencimento ou persuasão racional. Portanto, as provas podem ser incluídas no processo de qualquer modo, de qualquer natureza, claro, desde que lícitas, e o juiz vai ter liberdade para graduar o valor dessas provas de acordo com o seu livre convencimento, desde que motivado. Por isso, livre convencimento ou persuasão racional. O juiz deve motivar o porquê que aquela prova tem tanto valor, o porquê que aquela prova não tem tanto valor, e aí vai variar de caso a caso da própria motivação do juiz. O princípio da publicidade é um princípio importante no processo penal no tema provas. As provas, via de regra, elas devem ser públicas. Claro, ainda que haja, em determinadas hipóteses, o segredo de justiça. Outro princípio é a autorresponsabilidade das partes em provar aquilo que se alega, a audiência em contraditório, bem como a oralidade e a concentração. Prefere-se as provas orais e elas devem ser, via de regra, concentradas num ato uno, né? A instrução probatória, ela guarda essa característica de ser una, né? A audiência de instrução e julgamento. Bom, comunhão da prova. A prova não é das partes, é do processo, ela deve ser produzida sob o crivo do contraditório. E esses são basicamente os princípios principais. Qual o procedimento de produção da prova? Primeiro, há o requerimento ou proposição, depois a admissão do juiz, após a produção e a valoração. Quem produz é as partes, quem valora é o juiz. São as fases. Prova emprestada no processo penal, tema importante, pode ou não pode? Bom, jurisprudencialmente e grande parte da doutrina afirma que sim, é possível. Mas é preciso que esta prova tenha se submetido ao contraditório e ampla defesa. Ademais, o juiz não pode condenar tão somente com a prova emprestada. Ela deve ser natureza de opter dictum e não de ratio decidendi na condenação. Ela pode, ou seja, incrementar as razões da condenação, mas não pode ser a única razão dela. Quais são as provas em espécie, portanto? Bom, no Código de Processo Penal, nós temos o corpo de delito, que vai do 158 a 184, interrogatório, que vai do 185 a 197, confissão, 197 a 200,
Provas do ofendido, artigo 201. Das testemunhas, 202 a 205. Reconhecimento de pessoas e coisas, 226 a 228. Acariação, 229 a 230. Prova documental, 231 a 238. Indícios, 239. Veja, indícios é prova. E busca e apreensão, 240 a 250. Veja que o Código de Processo Penal elenca, taxativamente não, mas elenca positivamente, né, no Código de Processo Penal, 10 tipos de prova, 10 provas em espécie. São as únicas? Não, não é taxativo. Impera o princípio da liberdade dos meios de prova. Logo, é possível que haja outra espécie de prova no processo. Claro, por que não? Desde que não seja ilícita. E aí a gente recorre à própria Constituição, no artigo 5º, que veda as provas ilícitas. E o Código de Processo Penal, no artigo 157, também diz sobre as provas ilícitas. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. Bom, o que seria então essa questão da prova ilícita? Tem uma diferença entre prova ilícita e prova ilegítima, embora a própria redação do Código de Processo Penal seja confusa em fazer essa distinção, essa diferença. Bom, a prova ilícita são as que violam o direito material, ferem direitos fundamentais constitucionais, necessariamente constitucionais. Já as provas ilegítimas, elas violam o direito processual, violam algum prazo de junção para documento, enfim, questões do processo e não do direito material em si. As provas ilícitas, via de regra, que são desentranhadas do processo, não as ilegítimas, que dependendo do vício pode até ser convalidada. Mas veja que o artigo 157 não faz a distinção, então fica essa confusão. Doutrinariamente é muito bem delimitado de que há diferença entre prova ilícita e prova ilegítima. Legalmente nem tanto. O artigo 1º o parágrafo 1º do artigo 157, ele fala sobre as provas ilícitas por derivação. São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não é evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. Veja que nada mais é a teoria dos frutos da árvore envenenada, uma teoria norte-americana, que também recebe o nome Fruits of Poisonous Tree. E é basicamente o seguinte: se uma prova é ilícita e desta prova ilícita deriva-se outra prova ilícita, ela estará contaminada, assim como o fruto de uma árvore venenosa. Ela vai produzir frutos também envenenados. Então, é uma prova ilícita que gera outras provas, essa cadeia vai ser toda contaminada pela ilicitude e deve ser desentranhada do processo por uma questão de nexo de causalidade. É o que o parágrafo 1º do artigo 157 fala em suas entrelinhas. É possível quebrar esse nexo de causalidade que envolve essas provas ilícitas por derivação, seguindo a teoria dos frutos da árvore envenenada? Sim. Doutrinariamente e também no Código de Processo Penal, fica evidenciado, embora com uma redação mega truncada, duas causas que excluem a teoria dos frutos da árvore envenenada: a fonte independente e a descoberta inevitável. A fonte dependente é quando uma prova lícita produzida leva ao mesmo resultado da ilícita produzida aquela de forma independente. Então, um exemplo: uma interceptação telefônica ilícita em que se descobre caminhão com droga na BR e depoimento de preso em flagrante legalmente que fala desse mesmo caminhão. Veja só, a blitz que foi realizada para pegar o caminhão de droga na BR, ela derivou da interceptação telefônica ilícita. Mas veja que a blitz ocorreria do mesmo jeito e haveria a apreensão da droga do mesmo jeito porque uma prisão em flagrante lícita fez com que houvesse uma delação lícita falando da existência desse caminhão. É uma fonte independente. A apreensão da droga
ocorre do mesmo jeito. Ocorre do mesmo jeito. Então, se a blitz realizada para apreender a droga derivar deste depoimento ou da interceptação ilícita, ela será legal, porque há uma fonte independente para acobertar aquela prova, tornando-a, portanto, com licitude, com cara de licitude. A outra excludente é a da descoberta inevitável. Tem uma certa confusão teórica, doutrinária e até legal sobre esses dois conceitos, eles são muito próximos. Veja que o exemplo que eu usei para a fonte dependente, ele pode até ser usado para descoberta inevitável, dependendo do contexto. O parágrafo 3º, ele fala do desentranhamento da prova declarada inadmissível. O parágrafo 2º, ele explica a fonte independente, mas com traços de descoberta inevitável. Veja, considera-se fonte independente aquela que por si só, seguindo os trâmites típicos de praxe próprios da investigação ou instrução criminal, seria capaz de conduzir ao fato objeto da prova. Há quem diga que esse é o conceito de descoberta inevitável. E por quê? Porque na descoberta inevitável não há certeza, mas uma alta probabilidade de que aquela prova poderia ser produzida por meios ilícitos. Na fonte independente, a prova efetivamente foi produzida por meios lícitos. Então, há uma diferença, essa diferença ela reside na questão da probabilidade de se obter aquele meio de prova lícito. Na fonte independente, certeza. Na descoberta inevitável, alta probabilidade. É uma diferença doutrinária, o próprio CBP, como eu já disse várias vezes, ele é muito truncado na redação, mas tem prova que costuma pedir diferença, então é importante se ater a isso. Bom, sobre provas ilícitas, provas ilegítimas, falei um pouquinho da teoria geral da prova e das provas em espécie. É importante fazer a leitura da lei seca para saber das provas em espécie. E é importante saber que há outras provas, esse rol não é taxativo, ele é exemplificativo, haja visto o princípio da liberdade dos meios de prova. É muito importante saber sobre essa parte doutrinária sobre provas ilícitas e suas derivações. Tem muita jurisprudência, tem súmula, se eu não me engano, sobre isso. Se não tiver, continua tendo muita jurisprudência. E eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Continue os estudos de prova, principalmente com foco na lei seca. Muito obrigada!